Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais da Vale 5. E aprenda e veja as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo. Hoje é dia 26/9/2013. Acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nossa webpage, pessoal, você acessa essa parte curso grátis ao vivo, todo dia. Você se cadastra aqui ou pelo Facebook, Twitter e YouTube. Divulgamos as videoaulas para você aprender grátis, grandes segredos, antes de comprar nosso curso, talvez, caso você realmente compre nosso curso. Pessoal, agora são 9h53, tá? Nós temos aplicável aqui uma zona do Congestion Profit nesses padrões de candles aqui, nós temos uma zona do Congestion Profit aplicável em 32,64 e 32,50, preço com pressão de compra, porque o preço está acima da média cinza da linha cinza aqui, certo? Enquanto o preço está acima, a gente vê que ele faz grandes movimentos de alta. Ontem o mercado fez tendência de alta, mas uma tendência ruim de operar, difícil de maximizar retornos, difícil de surfar nesta tendência, porque é aquela tendência consolidada. Sobe um pouco, consolida, sobe um pouco, consolida. É uma consolidação, para dizer a verdade, porém ela vai rompendo para cima e volta a consolidar. Muito ruim operar isso aqui e perigoso. Ter prejuízos e poucos lucros, porque você não vai conseguir maximizar retornos ficando até o final da tendência devido à consolidação. Temos aqui essa zona do Congestion Profit e não vamos operar se o preço abrir dentro desta zona do Congestion Profit, ok? Vamos aguardar o preço romper e a gente vai reanalisar e saber se realmente é aplicável ou não iniciar operações. Bom, pessoal, acabou de dar agora um sinal de compra. Há um tempo atrás deu sinal de compra, certo? Pela nossa metodologia, aqui deu sinal de compra. Porém, eu disse que não entraria. Né? Nossa entrada seria a 32,57. Colocaríamos o stop aqui a 32,52. E faríamos um manejo de risco inteligente, onde nós entraríamos com 4,3 kg. Volume financeiro seria de 140 mil reais, ou seja, iríamos alavancar até 140 mil e manter o risco de perda de 300 reais. Ou seja, eu ia perder 300 reais, mas mesmo acima do meu capital, que é 100 mil, alavancaríamos para 140 mil, certo? E de fato a gente não fez isso. A gente faria isso se não tivesse a zona do Congestion Profit aplicável. E a gente não fez. O que acontece, pessoal? O Congestion Profit acerta muitos stops. Se essa operação dar certo e chegar lá no nosso alvo, que nos daria R$ 1.400 de lucro, eu não usei o Congestion Profit aqui, certo? E nas outras vezes eu também não teria usado. Então era para eu ter perdido, era para eu estar com R$ 2.000 negativos. E eu evitei esses R$ 2.000 de prejuízo. Esses R$ 1.400 que eu poderia estar ganhando, ou R$ 1.700, depende de como o alvo for se comportando à medida que o preço vai se movimentando. Seria suficiente apenas para eu recuperar parte do prejuízo. Então não importa se essa operação vai dar certo. O que importa é eu evitar muitos prejuízos e operar nas condições técnicas que é muito provável que vai dar certo. Essa condição técnica é uma condição muito provável que não vai dar certo, mas não é 100% garantido que não vai dar certo. Então pode subir, explodir até 10%. Eu não entro aqui, porque matematicamente no longo prazo, operar nessas condições técnicas desfavoráveis, a maioria das vezes você vai perder. Uma hora você vai acertar, mas quando você vai acertar, vai ser suficiente apenas para você recuperar parte das perdas. Não é isso que um trader quer. Pessoal, olha só o que aconteceu. Nosso stop loss estaria aqui, conforme eu falei, a 32,53 e ó, o preço atingiu o stop, ou seja, fez um movimento de alta e voltou tudo e estopou. De acordo com esses padrões de candles grandes, tá? A gente simplesmente teria usado o break-even e zerado o risco da operação. Então a gente teria saído no 0 a 0, mas a gente gastaria a corretagem, estaríamos nos arriscando em uma condição técnica desfavorável.
Então, inicialmente até indicou, vai subir. Bateu aqui na média, bateu aqui na linha de ponto de entrada operacional, eu vou comprar. Não é só isso. Tem o Congestion Profit para filtrar as melhores condições técnicas, as mais favoráveis para a gente estar se arriscando, certo? Aqui, por exemplo, aqui acabou de dar um outro sinal de compra. Muito provável de errado, certo? Então, a gente evitou esse stop. Deixa eu colocar aqui o horário aqui para o pessoal checar o horário. Ó, aqui 10h25, não, são 10h30 já, né? 10h30, então tá aqui. Isso aqui é um stop loss. Nós evitamos e comprovamos ao vivo o prejuízo que nós evitaríamos. Nós efetivamente evitamos, desculpa. E agora nós temos o seguinte. Temos aqui esse sinal de compra na linha cinza, que é um ponto de entrada operacional e também determina a tendência do mercado. Também é muito provável que dê stop. Muito provável mesmo que dê stop, certo? Daria pra gente estar se arriscando bem aqui, certo? Daria pra gente estar se arriscando com 5 quilos de ações. Daria cerca de 160, deixa eu ver aqui rapidinho. 162 mil para um risco de 0,3%. Ou seja, alavanquei 60 mil reais para um capital de 100 mil. Mesmo assim mantive o risco. O nosso software Speed Risk Manager calcula para a gente em um segundo essa técnica de alavancagem inteligente, onde você alavanca sem aumentar o risco da operação, cálculos complexos envolvendo taxas, emolumentos, tudo feito em um segundo. Então, day trader precisa ter tudo isso de cabeça para executar as operações dentro do risco desejado. Vamos aguardar para ver se a gente vai acertar a previsão de que vai dar errado essa operação, certo? Muito bem, meus amigos, mais um stop evitado pela técnica Congestion Profit. Então, teve algumas vezes no mês, tá? Que a gente fez o seguinte, a gente falou que deu o Congestion Profit e deu lucro, deu operações corretas. Mas a maioria das vezes, 80% do tempo, o Congestion Profit e o Break-Even nos indicou que ia dar errado, nós previmos e zeramos o risco da operação ou perdemos muito menos do que deveríamos perder, porque a gente sabia que ia dar errado e a gente também conseguiu evitar prejuízos. Evitar entrar na operação. Então, nossa entrada operacional tinha sido aqui e o nosso stop teria sido aqui a 32,51 e ó, acabou de atingir o stop. Pode dar outro sinal de compra, muito provável que dê errado. Então, tudo dando errado na Vale, graças à identificação da zona de consolidação, zona de alto risco antes de acontecer. Então, é previsão realmente comprovada ao vivo para vocês. E é o que eu falei, o que adianta eu entrar em uma zona de alto risco e acertar e o preço dá lá 2% de lucro pra gente, sendo que a maioria das vezes essas zonas de alto risco nos dá prejuízo. Então esses 2% que a gente ganha operando nessa zona de alto risco são apenas suficientes para recuperar parte do prejuízo que poderia ter sido evitado, ou nem mesmo recuperar parte do prejuízo. A gente pode até recuperar todo o prejuízo, mas a gente não vai ter lucros significativos. Então a gente tem que minimizar as perdas e essa tecnologia aplicada à minha estratégia nos dá essa condição. Evitar as perdas, diminuir as perdas, conseguindo prever que vai dar errado e operar em condições técnicas favoráveis. Ou seja, é muito provável que eu acerte. É muito provável que eu tenha uma condição de acertar e de lucrar, certo? E a gente pode acertar e consequentemente a gente vai conseguir poucos prejuízos para recuperar e ter um lucro bem significativo. Então, perder dinheiro, além da gente perder pouco, a gente tem que diminuir a quantidade também de perdas. E muitos traders e muitos ensinamentos não consideram isso. Isso é fundamental. A gente está no mês atualmente, a gente está quase no... Semana que vem, ainda tem segunda-feira, dia 30, né? Para operar. Então a gente tem mais 2 dias aí de pregão. Vamos ver se nesses 2 dias a gente consegue tirar um bom lucro, certo? Mas a nossa lucratividade está uma mixaria esse mês, porque esse mês está ruim. A gente está aí com um lucro de 0,15% apenas, tá? Mas estamos com lucro, 0,14% apenas. Mas estamos com lucro. Se não fosse o Congestion Profit e
E o break-even, que diminui muito os prejuízos, era para a gente estar 1, 2% negativo aqui. Então, olha só o fundamental que é você estar utilizando uma tecnologia que minimiza perdas para você. Pessoal, esse sinal então de compra, ele fez um movimento de alta, tá? Deu aí 0,60% de variação, ou seja, deu certo. Mas era muito perigoso eu operar isso aqui. Muito perigoso mesmo. Era muito perigoso o preço ir e voltar, era muito provável que desse tudo errado. Então, por isso que nós previmos que deu errado aqui, e aqui deu certo, mas mesmo assim a condição técnica era desfavorável, não compensaria entrarmos aqui. Então a zona do Congestion Profit foi desativada depois desse movimento do preço. O problema é que também, de acordo com esses padrões de candles, nós temos outro Congestion Profit desse ponto até aqui. Ou seja, é muito provável que o preço bata aqui nas médias e dê sinal errado. Mas de acordo e conforme o preço for mudando o seu desenho no gráfico, daí vai ser possível talvez a gente desativar essa zona do Congestion Profit. Inicialmente existe um Congestion Profit aqui, porém pode mudar. Bom pessoal, a gente tem uma zona do Congestion Profit aqui, porém que foi rompida, né? Mas o que a gente tem aqui agora? A gente tem também outra zona do Congestion Profit aplicável aonde? Aqui, ó. Tá? Então tá próximo aqui da linha azul, mas se der algum sinal aqui, está respeitando a nova zona do Congestion Profit de acordo com esses padrões de candles. Então pode dar stop aqui. Então não vou estar entrando comprado aqui. A pressão de compra não estarei entrando comprado porque nós temos uma nova zona do Congestion Profit, tá? E por isso a gente não vai entrar. Pelo nosso método, tá? Se eu tivesse entrado aqui, eu teria ganho na proteção de lucro aqui 0,30%. Por quê? Fez esse aqui é um ponto do preço, tá? Que de acordo com o nosso método de maximização e surfing na tendência, nós vamos proteger o lucro aqui nesse ponto, quando acontecer esse padrão de preço. Então eu teria saído aqui porque acabou de estopar aqui com lucro, certo? E a gente teria estopado. Eu teria ganho apenas 0,30% de lucro. Eu perdi duas, insuficiente para recuperar. Ou se eu fiz uma operação só, seria insuficiente para recuperar também. Então veja, pessoal, que também não teria adiantado muita coisa a gente ter operado em condições técnicas desfavoráveis, ok? Pessoal, só um detalhe, o que aconteceu? A gente reformulou a zona do Congestion Profit. Na realidade, a zona do Congestion Profit não era aplicável mais aqui, então a gente decidiu entrar, tá? Foi uma decisão rápida, devido a uma percepção e uma reanálise, então a gente entrou na operação aqui, certo? Entramos com 3 quilos, o manejo de risco era aplicável para essa quantidade de capital, ok? Então entramos aqui cerca de 32,68. Bom pessoal, a gente já minimizou o risco da operação porque, de acordo com a técnica do break-even, a gente pode sair a 32,65, porque se o preço bater aqui é muito provável que ele consolide stop, certo? Então a gente já zerou o risco aqui. Então se o preço voltar, a gente não vai ficar na operação e a gente, ao invés de perder 0,3%, a gente vai estar perdendo um pouco menos e é muito provável que a gente acerte que vai dar prejuízo. Ou pode ser que suba, né? Pode ser que suba, exploda para cima e a gente consiga ter a lucratividade ideal. Então entramos mais ou menos aqui, tá? E o nosso stop está aqui. O nosso stop era para estar aqui, mas o break-even nos manda a gente sair a 32,65 porque é muito provável que o preço que essa operação dê errado, muito provável. Bom pessoal, então tá aqui, né? Atingiu o nosso ponto de break-even. Era para a gente stopar ali embaixo e atingir o break-even. De acordo com as probabilidades do break-even, pode voltar tudo e dar um stop muito maior. Então tomei um stop aí de 0,12%, certo? Sobre o capital, porém, era para a gente tomar sobre 0,3%, ou seja, diminuímos pela metade praticamente o prejuízo também. E daí existe aquela teoria, aquela probabilidade comprovada na prática de que se atingir o ponto de break-even, muito provavelmente vai dar stop. Muito provavelmente vai dar errado a operação. Então vamos aguardar e ver se vai dar errado. A gente vai estar comprovando as ordens das operações. Já está no horário da gente finalizar as operações, tá? Então a gente não vai estar mais operando mais. Inclusive está indo para dar stop.
o preço, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Vamos agora mostrar a comprovação das ordens, tá? Então temos aqui nossa plataforma de compra e venda e tá aqui comprado 3.000 ações a R$ 32,69, devido à liquidez a gente saiu um pouco acima, entramos um pouco acima. Veja que são 3 quilos de ações. Agora imagina se fosse R$500 mil, R$600 mil. É incondicional operar. Então, os lucros sobre day trade, eles são considerados para um capital de até R$200 mil, pessoal, por ativo. Se você tem 500 mil, 600 mil, você tem que pegar 200 mil. Na realidade, nem 200 mil. São 100 mil para cada ativo, porque você vai fazer a alavancagem e nossa alavancagem vai até 100 mil, mais ou menos, a nossa alavancagem inteligente. Para o manejo de risco mais conservador, que é o que a gente usa. Tem manejos de risco mais agressivos, certo? Então veja só a comprovação então das ordens. A gente então perdeu aqui cerca de 0,12, mas olha só, segundo a planilha, né, que calcula o preço médio das operações executadas, está dando mais ou menos 0,04, talvez a gente esteja com um prejuízo muito pequenininho de 0,4 também, 0,5, porque tem que ver o valor total das notas de corretagem que executam valores diferentes também, mas o preço médio foi R$ 32,69 compra, R$ 32,65 venda. Então a gente está sobrevivendo nesse período difícil. Era para eu estar com um prejuízo de 2% e a gente está aí diminuindo os prejuízos, tomando prejuízos muito menores, certo? Prevendo prejuízos, certo? E isso é o que está nos permitindo sobreviver com evitando prejuízos enormes no mês. Então é fundamental a gente estar preparado para esses meses que não são muito bons. Faltam 2 dias. Pode ser que nesses 2 dias a gente pegue uma operação que vai dar certo e a gente vai terminar positivo, certo? Bom, pessoal, tá aqui. Nosso break-even, nós saímos. Agora são... Vou estar dando uma olhada no horário aqui. 11h50. 11h52. O que nós temos aqui, pessoal? A situação que nós temos aqui. O preço estava aqui. O stop estava aqui em 32,60. E a gente entrou na operação, nos arriscamos. Não deu para a gente zerar o risco da operação, porque o ponto de break-even da nossa técnica de break-even, que prevê o prejuízo que vai acontecer quando o preço bate nesse ponto. Então a gente tem que sair porque a probabilidade de dar errado é grande. O break-even foi posicionado aqui em 32,65 e a gente entrou em 32,69, aí nós perdemos 0,12% negativo e o preço voltou a bater no break-even, saímos com prejuízo, mas nosso prejuízo era para ser de 0,3%, era para a gente estar saindo aqui. Mas foi previsto pelo break-even que daria stop. E a gente saiu com prejuízo diminuído e estopou logo em seguida. O preço atingiu 32,60 e estopou. Então, nós perdemos a operação, mas a gente tem que comemorar, porque era para a gente ter perdido mais, nós perdemos pouquinho. Perdemos pouquinho não, a gente perdeu menos, a metade mais ou menos. E isso é fundamental, nós estamos diminuindo o prejuízo. Quando a gente tiver lucro, é muito menos prejuízo para a gente recuperar. Isso é fundamental no longo prazo para a gente ganhar dinheiro. Vocês não têm ideia. Então, utilizar esse tipo de tática, pensando desse jeito, é fundamental. Nosso método possui tecnologias como Congestion Profit e o Break-Even, que permite a gente adivinhar, prever com alta probabilidade que vai acontecer, que vai dar errado. Então a gente sai fora da operação. No Forex, pessoal, o que aconteceu? Eu começo a operar no Forex 10 da manhã e fico até meio-dia, certo? É o meu perfil de day trader, é trabalhar 2 horas por dia, mas se você trabalhar o dia inteiro, você pode ganhar muito mais. Tem aluno meu que ganha mais de 10% no Forex. Então é muito rentável. Só que eu quero me dedicar a outras coisas também. Então, veja bem. Nosso dia começou aqui. Sinal de venda longe da Price Trend Line. Não dá pra gente entrar. Aqui acabou que deu um sinal de venda. Nós entramos. E a gente detectou pelo break-even que daria errado. A gente acabou perdendo um pip. A gente ficou um pip negativo aí. Que deu... Fizemos uma alavancagem inteligente de 75 mini lotes, o que significa uma grande alavancagem apenas para um capital de $10 mil. E foi muito interessante, porque o risco estava muito pequeno, mas infelizmente deu stop. Só que antes de dar o stop, a gente detectou que o break-even indicou
para a gente sair antes, e a gente saiu com um pip de prejuízo. Depois o preço ficou longe da price trend line, porque o indicador que a gente vai se guiar para iniciar operações é a price trend line, o ponto de entrada, indicador da tendência. Então, como vocês podem perceber, fez uma tendência lateralizada, porque na realidade fez uma consolidação, certo? Lateralizou, chegou até a cair, mas isso é uma consolidação perigosa e, além disso, preço longe da price trend line. Não tinha nada o que fazer, portanto, hoje no Forex depois dessa operação. A gente está aí no Forex acumulado, pessoal, 2,80% de lucro. Uma única operação que a gente ganhou 21 pips, super alavancado a 100 mini lotes, mas alavancamos, calculamos o risco em 1 segundo pelo software SRM que nós lhe fornecemos grátis após a compra do curso. Em 1 segundo foi calculado e entrado 100 mini lotes. No entanto, pessoal, esses 100 mini lotes, o risco continua a mesma coisa. Alavancamos sem aumentar o risco. Mas foi uma operação que deu 2,2% de lucro. Hoje a gente perdeu 0,15% aí. Muito bem, pessoal. Vamos então à análise do Ibovespa, do índice Ibovespa. Porque é o que o pessoal pede mais e se referencia mais para tomar decisão no mercado. O índice Ibovespa, de certa forma, representa o que a grande maioria dos ativos está fazendo. Bom, o índice está com pressão de compra. Veja que quando o preço está abaixo da price trend line da nossa metodologia Reversion Process, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. E acima da price trend line, grandes movimentos de alta. A gente vai ver aqui, ó, vários exemplos estatisticamente comprovados. Ok, certo? Aqui, por exemplo, uma grande tendência de alta, certo? Então, pessoal, o que tudo indica é que o Ibovespa tem um padrão comportamental estatisticamente comprovado. Vocês podem verificar que pode realmente subir, pode fazer grandes movimentos de alta, pode assumir uma tendência de alta. Se essa tendência vai a 100 mil, a 200 mil, eu não sei, nem quero saber. O que importa é entrar no início da tendência e continuar nela até o fim dela. Esse é o objetivo de um position trader, ok? Então o índice Bovespa está com pressão de compra, está em tendência de alta, certo? Só que por esses padrões de queda é muito provável que o Ibovespa ele se consolide, talvez, nessas extremidades, porque a gente tem uma zona do congestion process aplicável aqui. Na aula de psicologia do trader de hoje, nós temos aqui comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Acreditam e frequentam blogs, fóruns e ainda procuram em jornais ou com alguém que tenha um jeito de expert a dica da última boa ou o ovo de Colombo que o fará ganhar sem muito esforço. Bom, em primeiro lugar, o que eu faço? Eu dou dica? Não. Eu conscientizo os investidores sobre o mercado financeiro e digo os meus resultados. Eu nunca vou dizer para vocês, compre aqui, venda ali. Eu não dou dicas, porque eu não sou analista de mercado. E eu não sou frequentador de fórum que está liderando algum fórum de dicas. O que eu ensino para as pessoas é se tornar um profissional do mercado. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu sou position trader também e opero no longo prazo. Mas como day trader, a cada 1000 pessoas que entram no day trader, 995 vão à falência. Então é muito perigoso você operar no mercado. Tá cheio de cursos de day trade aí. A maioria é tudo teórico, eu garanto para vocês. Então eu não dou dica para as pessoas ficarem me seguindo, para eu ganhar corretagem em cima dessas pessoas, como muitos analistas e professores de muitas escolas fazem. Eu ensino as pessoas a se tornarem independentes através de uma metodologia que foi comprovada realmente na prática, e eu continuo operando e demonstrando meus resultados e a realidade de um trader e provando a eficácia do meu método, das decisões. É isso que eu faço. Eu garanto para vocês que vocês não vão conseguir, pessoal, através de blogs e fóruns, através de dica das pessoas, conseguir realmente ganhar muito dinheiro com isso. Porque se isso fosse verdade, a maioria do mercado financeiro estaria
a maioria das pessoas que estão no mercado financeiro estariam ricas. Por quê? Porque a maioria segue fóruns, a maioria segue jornais, a maioria segue um guru que tem um jeito de expert. Então, era para todo mundo estar rico com a bolsa. Por que todo mundo perde? Porque isso não funciona e pronto. Quando você vai comprar meu curso, você vai comprar meu curso e vai ser independente de mim. Eu não vou te dar dica nenhuma. Eu vou ensinar você a se virar sozinho através do curso e se tornar um profissional tão bom quanto eu. Eu tenho alunos que ganham fortunas por mês aí no day trade, 10, 15% no day trade. E eu ensinei eles a fazer isso. Tá? Tem alunos aí que ganham tanto quanto eu. Certo? Alunos antigos que aprenderam. Então o que eu ensino a fazer você independente. Certo? Meu método não é o melhor método do mundo, mas é um método eficaz que pode te ajudar. E no mínimo o curso também pode te ajudar, porque tem muitos conceitos profissionais de um trader real embutidos na aprendizagem que vai ajudar você a evoluir como trader. Agora, seguir analistas em fóruns e notícias, você já sabe. Se fosse verdade, todo mundo estava ganhando dinheiro e a grande maioria perde, e a grande maioria que está no mercado são pessoas que seguem esses caras. Isso é comprovado por pesquisas. Logo, você já sabe que não compensa você seguir ninguém, mas ser independente.